Nação, a maioria das pessoas erram exatamente nesse ponto e é isso que eu quero te mostrar. Mas antes, eu preciso trazer para vocês muitas informações aqui do Flamengo. Tenho que falar de arbitragem, tenho que falar de jogadores que estão sugando mais de 5 milhões no Flamengo por mês. Tenho que falar também com você essa situação do Palmeiras, que praticamente comprou o Vasco. Mas antes, claro, eu vou até pular a introdução, porque não tem como eu deixar de falar de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, ele soltou uma nota que passou por uma cirurgia de um câncer de tireoide, nação. Então, eu quero que você comente aí, força Everton Ribeiro, Deus é contigo. E não só isso, quando você for dormir, faça a sua oração e coloque o nome do Everton Ribeiro para que Deus possa estar cuidando dele, assim como eu tenho certeza que está. Eu particularmente gosto muito do Everton Ribeiro. Era o jogador mais importante taticamente para o Flamengo. O Gabigol fazia os gols, o Bruno Henrique fazia os gols, a Arrascaeta dava show, mas do quarteto para o time, o Everton Ribeiro era o principal atleta. Tanto é que o Flamengo soltou uma nota oficial, linda, mandando forças para o Everton Ribeiro, falando de tudo que ele fez com o Flamengo e que o clube está com ele, independentemente de hoje ele poder estar jogando em outro clube, beleza? Então, força Everton Ribeiro, e você que é torcedor do Flamengo, comente aí, força Everton Ribeiro. Bora continuar falando aqui então de Flamengo, porque temos que falar de Flamengo. Temos que falar de Flamengo, nação. Vou começar falando dessa situação. Calma que eu vou chegar em arbitragem, tá? Eu tô meio assim, a voz não tá legal. Essa derrota do Flamengo mexeu com muita gente, a pressão tá muito grande, mas eu vou começar falando aqui dessa palhaçada que foi esses 80 milhões que o Vasco pegou emprestado com a Crefisa. Crefisa essa que está na mira do STF, tá? Tem coisas estranhas aí com a Crefisa, aposentados, mas enfim, isso eu vou deixar para outro vídeo. Vou falar, o Vasco pegou 80 milhões emprestado com a Crefisa. Segundo o Vasco, eles olharam mais de 60 empresas e a Crefisa ganhou. Eu quero trazer para vocês aqui alguns detalhes desse contrato. O Vasco, primeiro, o Vasco pegou e o Vasco tem uma carência de 12 anos para começar a pagar a Crefisa. Ou seja, o Vasco tem um ano para começar a pagar. Detalhe principal, até o meio do ano de 2026, o Vasco não pode negociar nenhum atleta da base, vender nenhum atleta sem que a Crefisa libere. Sem que a Crefisa libere. E detalhe, o Vasco irá pagar trimestralmente as parcelas. E se o Vasco não pagar, a Crefisa fica dona de 20% da SAF do Vasco. Isso mesmo, a Crefisa vai ser dona de 20% da SAF do Vasco. Temos a Crefisa, dona de 2 clubes no Brasil, do Palmeiras e do Vasco. E aí, o que vocês acham disso tudo? Eu acho um absurdo. Eu acho que essas coisas tinham que ser proibidas. Tanto é que o Vasco, antes do jogo contra o Palmeiras, ele vence o Cruzeiro na rodada anterior, vai com moral para São Paulo, mas no dia do jogo ele pega os 80 milhões emprestados. O que aconteceu? 3-0 Palmeiras no primeiro tempo. Então, cara, o que o Palmeiras vem fazendo são erros. Cara, gente, assim, não tem como provar, tá? Desculpa, não tem como provar. Mas, cara, vamos ser sinceros, o Palmeiras está comprando tudo no Campeonato Brasileiro. Haja vista o que o Ramon Abate Abel fez. Gente, o erro que ele teve, e, por sinal, foi afastado, mas isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Quer dizer nada. Ele tinha que ser banido do futebol. Banido, nunca mais apitar um jogo. Tanto é que os clubes estão indo para a porta da CBF. Inclusive, torcedores do Grêmio foram à porta da CBF, foram questionar, foram com faixa. Eu acho que a torcida do Flamengo tinha que fazer isso também. A torcida do Flamengo ir lá pra frente da porta da CBF, cara, com cartaz, com faixas. Gente, ano passado, no dia 27 de outubro, houve um jogo entre Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque.
O Palmeiras estava lutando cabeça com o Botafogo. O jogo estava duríssimo. O Ramon abate Abel nos minutos finais. Deu um pênalti bizarro pro Palmeiras. Um pênalti que não foi pênalti, tá? Claramente não foi pênalti. E aí ele foi afastado pela CBF. A CBF foi lá, afastou o Ramon abate Abel, até aí tudo bem. Só que se passou um ano, né? Que estamos já em outubro. O que ele faz? Coloca o Ramon Batiabel para apitar um jogo do Flamengo contra o vice-líder. Ele rouba o Flamengo, sacaneia o Flamengo, não dá pênalti no jogador do Cruzeiro, picota a partida e o próximo jogo dele ele apita. Simplesmente o clássico. No campo do adversário, jogo esse do Palmeiras, que ele já havia errado e suspenso ano passado. Aí ele erra tudo novamente. Um pênalti pro São Paulo. Cara, eu vou te falar com você uma coisa. Eu nem fiz o vídeo de pós-jogo, tá? Eu coloquei a zona mista, coloquei também a coletiva do Felipe. Por quê? Cara, eu tava muito nervoso. Eu confesso pra você, cara, assim, com a idade que eu tenho, o tempo que eu joguei futebol profissional, o tempo que eu tenho de futebol, que eu conheço, eu nunca vi um pênalti tão escandaloso não ser dado como aquele pênalti. Foi sem querer, foi. O menino escorregou, mas mesmo escorregando, ele atropelou o jogador de São Paulo. É um pênalti com P maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, é um pênalti maiúsculo. O juiz não deu, o VAR não chamou. A pisada do Andrés Pereira por cima, que pega na canela do jogador de São Paulo quase para quebrar, foi sem querer também, porque se você vê que ele chega na bola primeiro, só que o pé dele escorrega e vai solando a canela do jogador. Cara, ele toma amarelo, o VAR nem chamou. Nem chamou. O zagueiro do São Paulo deixou o cotovelo na cara do jogador do São Paulo, sangrou, saiu sangue. O VAR nem chamou. Então, cara, eu vou te falar com você uma coisa. O futebol brasileiro, como diz meu amigo Eros Imperador, estiver assistindo esse vídeo, um abraço pra você, um abraço pra todos de Marilândia, está manchado. É uma vergonha esse campeonato brasileiro. E já estão levantando dados de jogos do Palmeiras, desde os últimos títulos do Palmeiras. Cara, bizarro. O VAR esse ano, onde ele mais chamou e mudou lances, favorecendo algum jogador, algum clube, foi o Palmeiras em primeiro lugar. O Flamengo é o antepenúltimo. De 20 clubes, o Flamengo é o 19 que o VAR chamou para consertar algum erro. Ou seja, a CBF odeia o Flamengo. A Leila tá todo dia na CBF, era com o Edinaldo, e agora também mesmo com o novo presidente da CBF, continua mandando e desmandando. Cara, eu acho que tinha que fazer o seguinte, tinha que pegar o Ramon Batiabel, fazer um pente fino nas contas dele para ver se até receber algum dinheiro. Se não, vai no filho, vai na esposa, vai na mãe, vai no periquito, no cachorro, no papagaio. Com certeza foi comprado. É impossível não ter sido, cara. Porque são erros que não tem como, cara. Erros que não tem como. Surreal uma coisa dessa, cara. Inacreditável. Inacreditável. Nossa, chega de falar disso. Vou falar agora de Flamengo. Porque o Flamengo jogou no domingo, perdeu para os reservas e mais alguns reservas dos reservas do Bahia. E o Felipe Luiz deu 3 dias de folga, tá? O Flamengo folgou segunda-feira, folga hoje terça e folga amanhã quarta-feira. E muitos torcedores falando, poxa, Flamengo, o time não merece folga, tá? Não, merece sim. Primeiro, porque tem a questão da CLT, então dá folga para lá na frente, processar o Flamengo, aquelas coisas todas. Segundo, o time do Flamengo está morto, cansado, jogadores se arrastando. Agora, o que tá pegando e o problema maior é a galera da cachaça e a galera da putaria que tá rolando no Flamengo. Porque quando o Flamengo jogou contra o Estudiantes, o Léo Dias disse que houve a festa, tá? Que o Cebolinha, que outros jogadores, que o Léo Pereira participaram. Aí depois o Flamengo desmentiu. Aí o Léo Dias consertou, ó, beleza. Recebeu outra informação que a festa agora
estava lá na Argentina, mas continuou no Brasil. Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe de Léo Dias, mas aonde há fumaça, há fogo. A esposa do Léo Pereira separou dele. A esposa do Cebolinha separou dele. Vocês acham que se eles tivessem conseguido provar algo, ela separaria? Acha que realmente fosse mentira, ela separaria? Então, nação, essa galera aí, porque descanso é pro cara descansar, irmão. 3 dias de descanso. Não é 3 dias de noite perdida, bebendo, fumando, que muitos jogadores fumam sim. É narguilé, né? Narguilé, que é o nome do negócio lá, ficam lá. Então, assim, cara, eu acho que o Felipe Luiz tá numa panelinha, tá? Tá numa panelinha. Ele sempre coloca os mesmos, tira os mesmos e coloca os mesmos. Ele não muda o esquema. Essa situação dele manter o Samuel Lino, que inclusive os muros da Gávea foram pichados, tá? Foram pichados. Quanto o BAP, chamando de BAP omisso, e de S Lino, com um cifrão de dinheiro, Samuel Lino peladeiro. Irmão, o Samuel Lino, ele não fez pré-temporada. Ele estava no Atlético de Madrid treinando em separado, sozinho, à parte. Ele vem pro Flamengo, então um jogo atrás do outro, Felipe Luiz coloca o cara em todos, nem tirar o cara tira. Irmão, o Samuel Lino não é o Bruno Henrique nos melhores momentos. Não é o Sábio, não é o Pelé, não é o Messi. É só o Samuel Lino. Que eu acho que o Flamengo ainda comprou super caro. Porque não joga isso tudo, cara. Não chuta pro gol, não faz gol. Não faz gol. Então tá na hora de tirar o Samuel Lino, meu amigo. Tá na hora do torcedor rubro-negro também cobrar o Michael. Você sabia que o Michael tá no Flamengo ainda, né? Sabia que o Michael tá no Flamengo ainda, né? Sabia, né? Sabia que o Michael ganha 2,5 milhões por mês, fora luvas, né? 1,5 milhão de salário. 1 milhão que o Michael ganha de luvas, porque quando ele veio de graça, aí diluiu essas luvas. A última vez que o Michael jogou foi em junho. Nós temos também um Cebolinha, que a última vez que ele jogou foi em setembro, 900 mil. Nós temos também o Wallace Young, que não jogava desde o meado de setembro, entrou e fez aquela palhaçada, ganha 150 mil. 150 mil reais. Nós temos, cara, gente, eu até anotei aqui, o Michael, 1,5 milhão. Nós temos o Juninho ganha 400 mil por mês, não joga desde o dia 3 de agosto. O Michael desde o dia 24 de junho. O De La Cruz jogou contra a Bahia. Mas o De La Cruz também ganha 1 milhão. Gente, cadê aqui o De La Cruz? 1 milhão e 400 mil por mês. Desculpa, tô com a colinha aqui mesmo, tá, nação? Desculpa o barulho de soltar aqui, cachorro latindo, vizinho gritando. Enfim. Esses todos somam ao Flamengo 5 milhões e 35 mil por mês. O que o Flamengo não faria com 5 milhões e 35 mil por mês? Juninho não joga. Cebolinha não joga. Michael tá montando só lojas. Michael, a informação que eu tenho é que ele tá rindo nos treinos. O problema do Michael e do Pablo é diferente. Porque o Pablo, ele não tá treinando separado, mas ele treina forte. O Michael treina com o grupo e fica rindo. Displicente, nem treinar ele treina. Tá nem aí, ó. Tá pingando todo mês quase 3 milhões. Então, tá na hora do Felipe Luiz fazer um pente fino. Não tô aqui pedindo a cabeça do Felipe Luiz, longe disso, tá? É um treinador, um ano, acabou de fazer um ano, né? Semana passada, como treinador do Flamengo, inclusive o último treinador que ficou um ano foi o Vanderlei Luxemburgo, isso lá em 2011. Então, a gente está falando de treinadores experientes que erram. Imagina um treinador que está começando agora. Só que o Felipe Luiz ele tem que olhar uma coisa para ele não correr o risco de virar paneleiro. Que como ele é jogador, com certeza ele tem um grupinho que ele gosta mais. E o treinador, e agora ele virou treinador, ele virou pai. Ele não é mais irmão, ele é pai. O irmão pode escolher, não, eu gosto desses aqui. O pai não, o pai tem que abraçar todos. Ele está formando um grupo de panela. Um grupo de panela e está perdendo os outros clubes.
Ele está demorando para mexer, insistindo nos mesmos jogadores, demorando para mexer. Não abre mão desse esquema dele que quer que fica marcando lateral, que quer que fica marcando lateral, quer que fica marcando lateral e não tem o Pedro para segurar essa bola. No jogo contra o Bahia mesmo, pô, deixasse o Pedro naquele chutão esticado. Pedro ia, ó, Pedro ia, ó, desafogar meu time. Não, ele só queria que, é time que corre, movimentação, e que os outros, quem vai fazer? O Flamengo vem numa decrescente. O Palmeiras ganhou roubado? Ganhou, mas venceu de virada 3-2. Roubado foi, mas venceu. O Flamengo tá decaindo, e no pior momento, no momento final dos campeonatos. Então, sinal tem que estar ligado de alerta no Flamengo. As coisas não estão bem no Flamengo. O próprio José Boto, na zona mista, ele meio que deixou no ar que tem algum problema no Flamengo. Que tem alguma coisa que não está encaixando no Flamengo. Então, cara, assim, eu acho que é o momento de aproveitar essa parada da data FIFA, colocar a cabeça no lugar, ter uma reunião, Boto, BAP, Felipe Luiz, depois fechar o elenco novamente. Porque agora, para ser campeão, não depende mais da gente, depende do Palmeiras. O Palmeiras já tem 2 vitórias a mais do Flamengo. 2 vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate. Aliás, 1 vitória a mais, que é o critério de desempate. Ele vai vencer agora o jogo atrasado contra o Juventude. E aí? Abre 2. Se o Flamengo ganhar contra o direto, fica 1. Mesmo assim. Mas temos que torcer para tropeço do Palmeiras, porque não depende só mais da gente. Infelizmente. Faltando 11, 12 rodadas, será que o Palmeiras perde? Será que o Palmeiras empata? No dia que está acontecendo com a arbitragem? E aí, nação? Pois é. Um beijo para você, fica com Deus, Deus te abençoa, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, aqui eu não trago bet, tá? Para arrancar o seu dinheiro. Então preciso muito da sua ajuda, que é o quê? Comentar, compartilhar, coloca aí nos grupos. Os grupos de WhatsApp, Facebook, dá essa força pra gente. Chama um amigo, fala, pô, tem um canal ali, o cara é simples. O cara é simples, velho. O cara tá começando e tal, e pá. Mas vamos dar uma força pra ele, tá? Que Deus vai te abençoar. Por isso, Mengão é show. Mas Deus é mais. Tamo junto, nação.